Olá, estamos de volta aqui no Instituto Brasil 10 e hoje a nossa entrevistada é a Silvana. Gostaria primeiramente de agradecer, Silvana, por ter aceitado o nosso convite de participar dessa entrevista, em especial ao Dia das Mães, contando um pouquinho da sua história, tudo que você tem passado. Então, muito obrigada, Silvana, por ter nos acolhido e ter nos permitido conhecer um pouquinho mais de você. Então, eu gostaria de que você contasse aí para todos nós que estamos te vendo aqui via online, né? Como é que foi aí a Silvana, sua idade? Você disse para mim que foi mãe cedo. Conta um pouquinho para nós da sua história. Meu nome é Silvana, tenho 45 anos, fui mãe a primeira vez aos 19 anos. Dois extremos, né? Porque eu fui mãe a primeira vez aos 19 anos e meu último filho que eu tive eu tinha 40 anos. E tenho 6 filhos, sou moradora daqui já há 5 anos. E é essa a minha trajetória. Filho tem um monte, né? Tem bastante filho, mas graças a Deus, Deus tem suprido, né? Sim, com certeza. Me conta um pouquinho pra mim. Você falou que tem 6 filhos, 2 deles já são adultos, os 4 menores aqui que vivem com você. Você sendo mãe solo, mãe provedora do seu lar. Como é ter que se preocupar no seu dia a dia e com as crianças durante toda essa pandemia que nós temos passado, a falta de emprego? De onde você tira tanta força para saber que o dia de amanhã, digamos assim, Deus proverá? Como é ser mãe e provedora do lar? É realmente Deus proverá, porque é muito complexo, né? Você ter que lidar com várias situações, porque além do trabalho tem os filhos, tem a falta de escola, tem o medo, tem muitas questões envolvidas, né? E assim, por esse período, graças a Deus, por diversas vezes você imagina que você não vai conseguir vencer, mas com bastante trabalho, esforço e dedicação a gente consegue chegar lá. Mas é complexo isso tudo, né? Porque, tipo, por exemplo, a minha função, eu faço faxina. E por um período, o medo não permitiu que as pessoas permitissem que nós, faxineiras, fôssemos trabalhar. Então, ficava só que nós precisávamos do trabalho e as pessoas precisavam do nosso serviço, né? E nós não tinha condições, porque fiquei vários dias sem trabalhar. Eu tive algumas patroas que foram bem legais comigo. Teve outras que eu não fui mais e fui vivendo um dia de cada vez. E com Deus provendo mesmo. Porque foi Deus proverá todos os dias. Vivendo um dia de cada vez. Tá certo. E como é que tá sendo ser mãe com as 4 crianças pequenas, sem a escola? Como é que você tá dividindo esse seu tempo entre o trabalho, em ter que ajudar os filhos, né, nas aulas online? Você tem conseguido? Qual que é a dificuldade que você tá tendo nesse aspecto com as crianças? Olha, dificuldades são muitas. São muitas, porque, tipo, por exemplo, antes da pandemia a gente tinha medo de levar nossos filhos na escola e, tipo assim, eles nos abandonar. Mas eu tinha medo de levar eles, deixar eles na escola e ele nos esquecer como mãe, né? Porque quantas vezes no começo do ano a gente via as mães levando os filhos e eles começavam a chorar, tal, e a gente tinha muito medo. Depois da pandemia, a gente surgiu outros medos de não dar conta, o medo de não dar conta, o medo de você não ser suficiente. E aí você começa a ver que realmente você não dá conta e que você não é suficiente, porque são 4, cada um em uma fase escolar, cada uma com uma dificuldade. E ainda no meu caso, eu tenho uma filha que é especial, então ela é usuária de outra língua. Eu sei a língua dela, que é a Libras,
Mas, no contexto escolar, para você conversar com a sua filha, você saber a Libras de conversar com a sua filha é uma coisa, você saber os sinais de um contexto escolar é outra. Então, eu precisava, para mim estar ajudando ela 100%, eu estar no contexto escolar, eu saber esses sinais, eu saber colocar, ensinar ela de uma forma. E aí, se você não tem isso? Aí pode falar assim, procura ver vídeo, assistir, aprender, fazer um curso. Mas como que você vai fazer tudo isso se você não consegue nem dar conta, do básico? Então é bem complexo essa questão da fase escolar. E eu acredito assim que não só eu, mas eu acho que as mães do mundo inteiro estão tendo uma grande dificuldade. Detalhe, independente dessa mãe não ser letrada ou essa mãe ser letrada, independente dessa mãe saber alguma coisa e dessa mãe não ter o saber científico, ter só o saber empírico, o saber natural da vida. Então, tá bem complexo isso daí tudo. E de verdade, muitas das vezes eu chorei, eu me descabelei, porque eu falava assim, meu Deus, eu tenho tantos filhos e agora eu tô vendo que eu não consigo dar conta deles todos. Mas aí você vai com jeitinho, você vai vendo que você consegue dar aquilo que talvez não seja 100%, mas a gente chega em uma porcentagem boa. Certo. Você comentou agora sobre a Vitória, né? Ser especial, né? E também tem o seu mais novo, certo? Que acaba também tendo alguns problemas de saúde, né? Essas mudanças de tempo. E qual que é o medo, assim? Anseio de mãe? Pandemia, saúde, criança, a certeza daquilo que não é certo, né? Porque, querendo ou não, o Covid veio, mas é algo incerto, ninguém sabe a cura, ninguém sabe como funciona. Como foi esse período aí seu de adaptação, principalmente no começo, que é tudo novo para todo mundo, né? Principalmente com a Vitória e com o mais novo. Olha, o começo foi bem complexo porque você ouvia muitas coisas. Então, assim, chegou um momento que eu até fiquei sem ver, tipo, noticiário, essas coisas tal. Por quê? Porque, assim, tudo que você ouvia era tudo muito tenebroso. Só que, enfim, no começo você fiquei com muito medo. Depois você foi, tipo, não é que a gente foi ficando relaxada, a gente foi vendo, tal, tinha questão de que criança não pegava, só que aí a gente via e ouvia que criança pegava, assim, pega, né? Então eu tinha muito medo, tanto da Vitória e do Guilherme. Se eu pudesse, eu colocaria eles dentro de uma bolha de vidro e guardava eles. Um dia que eu comentei com uma pessoa que se eu pudesse, eu ia engolir eles de novo, mas não tem condições, né? De engolir uma criança, um adolescente de 14 anos e um de 4 anos, né? Mas enfim, graças a Deus, eles não tiveram contato e eu mantive ele por muito tempo dentro de casa. Não saía com eles, não deixava nada. Hoje eles estão bem, mas o medo ainda impera, porque por ser especial, porque tem um rim-sol, por ter tido várias complicações respiratórias, de ter sido um bebê prematuro, de N situações. O outro por ser broncoasmático, então qualquer mudancinha de tempo era gripe, era ir pro hospital, era todas essas coisas. Então, mas eu falo assim, graças a Deus, eles estão bem, eles não pegaram. E assim, a gente vai vivendo cada dia com medo deles ser infectado com a doença, né? E como como é um vírus que mesmo já estando aí todo esse tempo, nós não conhecemos, nós não sabemos, porque em cada pessoa ele reage de uma forma. Uns fica grave em um curto período de tempo, outros não têm sintomas e assim vai. Então, a gente viver um dia de cada vez.
Esse é o amor de mãe, né? Nós vimos aí ela comentando mesmo que se pudesse engoliria os filhos, tamanha proteção que ela tem, o cuidado, né, que tem para com os seus filhos. Então isso é ser mãe. Você tentar, né, proteger ao máximo que você puder de todos os lados, de todos os aspectos para ter o seu bem mais precioso protegido de tudo, né? E qual recado que você manda aí para essas mães que muitas vezes estão desesperadas, assim como você também ficou, né? Teve uma época também que você também acabou pegando Covid, uma época bem difícil, né? Em saber como ia ser você estar infectada e ao mesmo tempo ter os seus filhos e você querer proteger. Qual o recado que você manda para as mães que estão descabeladas para não ficar tão descabelada como você ficou? O recado que eu mando para as mães é que, assim, o mais importante de tudo e o que nós precisamos ter é o amor, né? Porque eu acredito que o amor, ele salva, ele cura, ele faz todas as coisas. E que vocês não queiram ser 100%, porque a gente não consegue dar conta de ser 100%. E mesmo a gente sendo mãe, a gente gerando, a gente tendo aquele filho, a gente alimentando, a gente cuidando, a gente fazendo todas as coisas, hoje não se cobre querendo ser a professora, querendo ser a psicóloga, querendo ser tudo. Porque só o fato de você ser mãe, você já é tudo para o seu filho. Então todas as cobranças que a vida nos faz, todas as coisas que nós fazemos pensando nele. Então não se descabele, porque não adianta você se descabelar, porque as coisas vão acontecer naturalmente e você vai vendo que você, na medida do possível, e aquilo que você puder dar, você vai dar e você vai fazer. É isso que eu falo. E que só o fato de você ser mãe, você já é tudo. É isso aí. Para finalizar, consegue mandar um Feliz Dia das Mães em Libras pra gente? Sim. Então manda aí Feliz Dia das Mães. É isso aí, Silvana. Do Brasil. Agora traduz tudo pra gente. Eu falei um Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil. É isso aí. Obrigada, Silvana. Agradeço de coração por tudo que você tem feito, pelas suas palavras e que sua história sirva de exemplo para as muitas mães guerreiras, né, que lutam pelo seu dia a dia. E desejamos a você um Feliz Dia das Mães. Obrigado.